Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo. Então, olá a todos, olá Sara, bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast, que vai ter o nome de Sexualidade da Pessoa com Vulva, e então nós vamos querer falar um bocadinho neste episódio sobre a sexualidade em geral, não só nas mulheres, mas depois queremos englobar todas as pessoas que nascem com o sexo feminino, porque podem não passar por estas dificuldades ou por estes processos durante a fase mais adulta, mas de certeza que numa fase inicial da vida vão passar por alguns processos relacionados com o sexo feminino e com terem uma vulva como órgão genital. E então nós vamos querer abordar um bocadinho assim no geral a sexualidade, e se calhar começamos por mesmo por esta questão de como é que nós nomeamos os genitais desde que somos pequeninas, como é que se chamam, como é que dão nome aos nossos genitais e quando é que nós temos a oportunidade de aprender o verdadeiro nome dos nossos órgãos genitais, quando é que na vida isso surge desde que somos pequeninos, porque quando somos pequeninos as pessoas inventam nomes que gostam ou que acham mais bonitos para nos chamar. Queres falar um bocadinho sobre isto, Sara? Até porque as pessoas acham que será mais fácil a criança perceber com um determinado nome, tipo o pipi, não é? No caso das meninas, não é? De pessoas que nascem com vulva, no caso. Mas não é? Porque as crianças tão depressa ou tão facilmente aprendem o nome vulva e vagina como pipi ou outro nome que as pessoas achem mais indicado dar. Porque, na verdade, se não tratarmos as coisas pelo nome, não é? Que é assim mesmo, há toda uma confusão que se instala à volta do órgão sexual feminino, neste caso, e depois por isso é que há muitas mulheres que não sabem até nomear o que é e distinguir o que é a vulva e o que é a vagina, não é? E isso só contribui ainda mais para o desconhecimento do seu próprio corpo, não é? E depois também acho que é super importante explicarmos as coisas como elas são, porque no geral, não só relativamente a isto, mas no geral estamos a contribuir para a criança saber identificar exatamente o que é o seu órgão, o que é o que estamos a falar, não é? Sim, e eu acho que o facto de inventarmos estes nomes diferentes parece quase que já estamos a criar um tabu sobre esta questão, não é? O facto de estarmos Claro. a criar eufemismos, já estamos, sem querer, não é? Já estamos a criar um pequeno tabu para que um dia, lá está, quando aquela jovem tiver o primeiro contacto com um nome científico, ficar naquele fogo, porque é que nunca me disseram isto, né? E olha, isto Exato. afinal não se chama pipi, afinal tem outro nome. E por norma, desse contacto, se não for, pronto, agora também há internet e há várias fontes, mas antigamente na nossa geração ainda era muito nas aulas de ciências, quando começávamos a falar do sistema reprodutor, então o contacto que nós tínhamos com a anatomia era basicamente este, era o sistema reprodutor, né? O que era o sistema reprodutor, e a vagina lá aparecia no sistema reprodutor, mas nunca ninguém me falou, posso falar da minha experiência, nunca ninguém me falou numa aula de ciências da vulva, não é? Portanto, Exato. se não fosse eu a pesquisar, não é? E a procurar saber sobre isso, eu nunca saberia o que era a vulva, nunca saberia o que é o clitóris. Portanto, quando falam da anatomia, mesmo nessas aulas de ciências, a anatomia é muito focada na reprodução, portanto, nos órgãos Claro. reprodutores, masculinos e femininos, e todo o resto
fica ali no esquecimento, e como infelizmente não há, na maioria das escolas, aulas de educação sexual, pelo menos relevantes, não é? Digamos assim, Uhum. os miúdos nunca chegam a perceber como é que o corpo funciona e o que é que existe para além da parte reprodutora, não é? Que depois também é um tema que nós se calhar queremos falar e podemos arrancar com ele a seguir. Eu queria só deixar aqui, para quem nos estiver a ouvir e não souber, que de facto a vulva é a parte externa ou visível, digamos assim, que nós vemos. Se estivermos a olhar para o espelho sem roupa, o que nós vemos externamente é a vulva, a zona dos lábios, grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, portanto toda aquela zona externa, e depois a vagina é o canal vaginal que é interno, ou seja, nós não olhando para um espelho não temos como ver a nossa vagina, é um canal interno, e aí sim depois está ligado já mais também à nossa função reprodutora, porque é um canal que liga a parte da entrada da vagina até ao útero, digamos assim. Uhum. Pronto, portanto, para quem não sabe, já fica aqui esta leve explicação. E agora, se calhar, entramos um bocadinho nesta parte da reprodução e pronto, e falamos de como é que nós aprendemos sobre sexualidade, o que é que nos é dito, o que é que nós aprendemos sobre sexualidade. Uhum. Sim, e também tu estavas a falar há bocadinho nas aulas de ciências, eu lembro-me de falarmos ainda mais para trás na escola primária, não é? Em estudo do meio, que era assim que se chamava, eu acho que ainda é, em estudo do meio, sobre distinguir um órgão sexual do outro, não é? E nesse momento, como toda a gente acha que os órgãos sexuais se chamam pipi e pilinha e não, é? E não sei o quê, acaba por haver aquele burburinho das crianças dizer, então, mas o que é que o professor está a dizer, não é? É como se a informação já fosse recebida com tabu, porque se os pais não explicam de forma natural, depois na escola o adulto que ensina, o professor no caso, também não se sente à vontade e é como se fosse uma bola de neve, não é? É o desconhecimento que gera desconhecimento e por aí fora. Então, muitas vezes, e antes desta live até estávamos a trocar ideias sobre a importância também de chamarmos os órgãos pelos nomes, porque estavas a trocar uma ideia comigo, Sara, queres explicar Sim. tu sobre no caso de um adulto se aproximar? Sim, posso falar. Sim, estávamos a falar de facto de que as pessoas podem questionar, e às vezes, pá, isso acontece, por exemplo, com a minha mãe. Eu estou a mudar a fralda ao meu filho e eu digo-lhe sempre: vamos limpar o pénis do Xavier. Então a gente fica assim, estás a ver, olhar para mim, dizendo: mas porquê é que estás a dizer pénis? Porquê é que não dizes pilinha, não é? E no outro dia estava a explicar isso à minha mãe, estava a dizer: é importante ele ouvir o nome verdadeiro desde sempre, porque não faz sentido eu estar a inventar um nome substituto daquele que é efetivamente o nome. E um dia, e era isso que estávamos a discutir, um dia, se alguém se aproximar dele de uma forma ou com uma intenção má, não é? De tocar numa zona íntima do corpo, de fazer algum tipo de gesto ou de movimento que não é suposto, é muito diferente para mim se eu tiver uma má intenção com uma criança ou com um adulto que seja. Se eu tiver a má intenção de ir tocar numa zona íntima e a pessoa me disser não podes tocar na minha vulva ou não podes tocar no meu pénis, se calhar se eu ouvir uma criança dizer isto, em vez de dizer não pode tocar no pipi, não pode não sei o quê, Ou nem calhar, dizer nada, ou nem nem dizer nada dizer, e sim. permitir, não é? Mas se eu ouvir a criança a dizer aquilo, tipo, não pode tocar na minha vulva, vou dizer, é lá, espera lá, mas o que é que esta miúda sabe, não é? Tipo, aquilo é Claro, intimidante para a pessoa que está a claro. fazer uma coisa que não deve, não é? É Uhum. intimidante perceber que do outro lado, se aquela criança sabe que aquilo é uma vulva e não é um pipi, se calhar ela sabe perfeitamente aquilo que eu Que aquilo estou é a errado. fazer, aquilo que eu estou a Uhum. fazer e que zona do corpo é que eu estou a tentar tocar e para que é que serve aquela zona do corpo, ou seja, aquela criança tem uma noção do corpo que se calhar o adulto não estava à espera que ela tivesse, e isso Claro. vai fazer a diferença na forma como o adulto depois se comporta com a criança e na forma como ele depois vai orientar aquela, Uhum.
aquela situação. Por isso, eu acho que é Claro. mesmo relevante a gente primeiro normalizar falar sobre isto, e isso é dando o nome certo, falando à vontade, é o primeiro passo para a gente normalizar, para não criarmos aquele Uhum. desconforto, porque quando eu digo vulva ou pênis, há um desconforto nas pessoas, não é? Porque Exato. parece que eu estou a dizer um palavrão, uma coisa que não se pode dizer, há um desconforto Uhum. estranho. E se a gente normalizar isso, o falar desta forma, que é a forma correta, as pessoas vão acabar por perceber que ok, Por está tudo encarar, bem, é sim. normal. É quase como mamas, não é? Se eu disser, olha, não sei o que, o Xavier trincou uma mama, pá, por exemplo, se eu disser mama, a pessoa vai ficar assim logo com aquele, estás a ver? Porque eu não estou a dizer peito, pai, porque não sei o que é o meu peito, estás a ver? Ou o meu seio, Uhum. não, eu disse, é a minha mama, e as pessoas ficam logo assim um bocado, não é? E pá, Uhum. e E é não só tem um que ser. nome, não é? É só um nome. É. É estranho haver essa reação Uhum. com determinadas palavras que no fundo são as palavras corretas, não é? Se a gente falar, Certas, não exato. é? Se a gente falar de cancro da mama, a gente diz cancro da mama, não diz cancro do seio ou cancro do peito, é cancro da mama, porque é o Sim. nome, não é? É o nome Uhum. científico. Sim. Há uma importância muito grande em os pais e educadores educarem para isso mesmo, para a parte verdadeira do que é que acontece, prepararem a criança para tudo, não é? Para se desenrascarem tanto na vida enquanto crianças, jovens e adultos, porque é super importante nós dizermos aos nossos filhos, e podemos fazer isto através de um desenho, por exemplo, em que pintamos as zonas genitais, no fundo, e a zona das mamas e a zona do que for, pintar de vermelho, do género, dizer, ok, olha aqui, na tua vulva és só tu que mexes, ou a mamá para lavar, ou o papá para ajudar no banho, não é? Porque no fundo, e quando a criança começa a ser maior, um, dizer, ok, olha, és tu que lavas, é assim que se lava a vulva, porque no fundo, quando a criança até nem sabe o que é aquilo, porque chamam pipi, até parece um nome fofinho, não é? Quer dizer, quando a criança nem sabe que aquele é um sítio dela e que não é suposto outros adultos tocarem, já estamos a contribuir outra vez para o desconhecimento. Então, num caso em que estavas a falar, que é mais comum do que aquilo que nós julgamos, não é? No caso de um adulto se aproximar, a criança saber exatamente que aquilo não é suposto acontecer e não permitir que isso aconteça, porque se nós não dissermos a uma criança, olha, ninguém pode mexer aí a não seres tu própria, a criança pode até sentir-se primeiro já intimidada pela própria situação e depois não dizer nada porque não sabe que é normal ou algo do género, não é? Sim, e Então, porque super importante falar sobre isto. também quando era pequena, se calhar muita gente mexia, não é? Também é aquela Uhum, coisa de, lá está, que falamos num dos primeiros episódios, de quando se muda a fralda também ter algum cuidado e tentar uhum, que não é? Que não haja 1000 pessoas diferentes a mudar a fralda àquele uhum. bebê, ou, não é? Porque é também a partir daí que tu aprendes um bocado este Respeito. contacto, não é? Com o corpo da outra pessoa. Ainda, pá, um exemplo disso, que é palerma, ninguém pensa nisto, mas ainda no outro dia aconteceu. Estávamos a almoçar e, e a minha mãe estava a limpar a boca ao Xavier e tipo, pegou no guardanapo e limpou-lhe a boca, sabes? E eu disse-lhe: Olha, não pediste para limpar a boca, não lhe disseste que ias limpar a boca. E agora eu vou fazer o mesmo. E peguei num guardanapo e limpei-lhe a boca sem ela estar a contar. E eu disse: vês, não é fixe, é tipo, é a boca dele. E ela disse: tens razão, não sei o quê. E lá pegou no É guardanapo e disse: mesmo, olha, Xavier, a avó vai limpar a boca. E limpou, percebes? E eu sei que, obviamente, ela não fez aquilo com maldade nenhuma, não é? claro. Óbvio. Mas nós estamos constantemente a invadir, não é? O espaço da outra pessoa sem pedirmos, sem dizermos o que vamos fazer, e Uhum. isso ensina-nos coisas, não é? De forma Claro que indireta, sim. isso E ensina-nos mesmo coisas. até, sim, sim, e mesmo até o incentivar a criança, que pode parecer que não tem nada a ver com sexualidade, mas tem, porque tem a ver com um contacto físico, que na relação sexual vai existir, não é?
Mas esta história de estarmos sempre a incutir às crianças que elas devem cumprimentar toda a gente, e agora isto do Covid até veio ajudar nesta questão, não é? Porque estamos sempre a incitar de que as crianças devem cumprimentar toda a gente, porque é um sinal de boa educação, e devem dar beijinhos aos tios e às tias e aos avós e aos bisavós, e a criança pode não querer. Tu não gostas de andar aos beijos e abraços a toda a gente, tu fazes uma seleção daquelas pessoas que tu te sentes confortável a tocar, a abraçar, não é? Então, não temos que obrigar as crianças a dar beijinhos e abraços a toda a gente, e isso não dar não é um sinal de falta de educação, não é? É que fique Às vezes claro. nem a nós eles querem dar, não é? Às vezes eu pergunto ao meu filho: Exato. "Queres me dar um beijinho?" E ele faz-me assim com as mãos, tipo: "Sai daqui, não quero." Não, Está tudo bem, pronto, e uma pessoa até lhe queria dar um beijinho naquele momento, mas tem de perceber que sim, se sim, calhar sim, ele sim. não quer. Sim, E isso é é muito esse respeitar, não é? Esse respeitar do espaço do outro, do corpo do outro, que nós temos que aprender desde crianças, não é? sim, e depois daqui Sim. se calhar vem aquela parte do não tocar, não é? Porque Uhum. se nós por um lado, acabamos por não ter esse cuidado, não é? Esse respeito, depois quando eles vão crescendo, e aqui já difere um bocado entre sexos, não é? Nós sabemos disso, quando eles vão crescendo, nós percebemos que quando o rapaz começa a tocar no pénis, não é? E a explorar, as pessoas acham piada, não é? E dizem, ai que engraçado, olha ele a mexer na Uhum. pilinha e tal. E depois quando é uma menina, já não é muito fixe, né? A menina já Uhum. não deve tocar, já não deve mexer, porque ali não é para Não faças mexer, isso. porque Uhum. é feio, porque não se pode, e começamos aqui, lá está, é um bocadinho aquilo que Porque também dissemos no já episódio ouvi esta contrário. expressão também, porque é porco, é sujo. É. E na ancestralidade e antigamente era púdico, não é? Quer dizer, era até estava a faltar a palavra, mas era até uma punição, eras sujeito a punição se, não é? Se explorasse o teu próprio corpo, e quer dizer, isto tem vindo a ser uma coisa muito permitida no sexo masculino, mas no sexo feminino só agora é que se começa a falar sobre o toque feminino, não é? No seu próprio corpo, porque não é um tema que se fala há muito tempo, não é? E a fisioterapia pélvica tem ajudado muito neste âmbito, porque era uma área também pouco desenvolvida, agora já começa a ser muito explorada, e é muito bom para as mulheres se libertarem de crenças antigas sobre o não se poderem tocar, sobre o ser algo sujo ou punitivo, não é? Não tem assunto nenhum, não tem lógica. Sim. E eu acho que se tu reparares até, pronto, há pessoas que eu vou seguindo que até minhas clientes que eu sinto isso, as pessoas têm sempre, nem sempre têm facilidade, mas têm quase sempre mais facilidade em serem tocadas pelos outros, não é? Principalmente se for num Uhum, ambiente médico, o ginecologista, a fisioterapeuta, do que em fazerem elas próprias, não é? Então quase uhum, que, como é que tu chegas a este ponto? Como é que tu chegas a um ponto na tua vida em que os profissionais de saúde, porque pronto, porque é uma coisa necessária em alguns casos e ok, mas os profissionais de saúde e o teu companheiro ou companheira podem tocar, não é? Porque tu permites com aquele fim, não é? Com aquela finalidade, tu permites que isso aconteça, mas tu própria não tens essa vontade, não é? Como é que tu chegas a uhum, este ponto? uhum. Olha, eu penso que é muito fruto das crenças que eu estava a falar, do não poder mexer no próprio corpo, porque se estivermos a pensar, não é? Com fim reprodutivo é super normal o contacto físico, não é? Mas com o fim de explorares o próprio corpo já é diferente, é como se fosse algo errado. E então é como se a Sim. mulher sentisse que isto é errado, eu não posso fazer isto, eu não posso tocar no meu próprio corpo, e daí vem o depois nem saber onde é que está o clitóris, achar sempre que o prazer sexual e o orgasmo estão associados a um sexo penetrativo, e é como se tu não explorasses nenhumas outras opções, porque só aquela é que é com o fim reprodutivo, só aquela é que pode ser, não é? Eu acho que nem é só, acho que não é só a questão da reprodução, é também a questão de
da relação, não é? Eu, para manter a minha relação e para ela estar saudável, eu tenho de fazer sexo X em Exatamente. X tempo, ou todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, porque, ou principalmente quando temos casais heterossexuais, porque o meu marido ou o meu companheiro ou o que for, precisa, não é? E eu quero que ele tenha prazer, então, tipo, faz sentido eu permitir este toque ou este tipo de interação sexual, não é? A penetração, por exemplo, mesmo que eu não goste assim tanto, eu vou permitir porque é isto que dá harmonia, não é? À minha relação e é isto que ajuda à nossa sexualidade. Ou seja, tem a ver com a reprodução, mas depois também tem a ver, se calhar, com as nossas crenças de que a mulher quer sempre, pensa Completamente. sempre mais no prazer se calhar, do companheiro do que propriamente no seu, não é? Porque se No pensasse no geral, seu, sabes? se pensasse no seu, a maior parte das relações sexuais não teriam penetração, não é? Porque nós sabemos que as mulheres, mais ou menos ali 75%, 80% das mulheres não têm orgasmo com penetração. Portanto, se temos uma percentagem tão grande, como é que continuamos também a cair nas mesmas coisas, não é? O que é que nos faz não dar prioridade àquilo que nós queremos? Em prol do outro, não é? E porque é que nós não pedimos, porque é que nós não tentamos fazer mudanças, porque é que não quer dizer que a penetração Olha, não possa acontecer, mas porque claro. não procurar outras coisas, não é? Olha, primeiro porque acho que está muito nas entranhas da mulher servir os outros primeiro do que servir-se a si. É como se nós estamos sempre dispostas a ajudar toda a gente, principalmente filhos e marido no fundo, pessoas que estão mais próximas, e estamos sempre presentes para ajudar e prontas para ajudar os outros, mas se for para fazer e tirar algum tempo para nós, é muito difícil uma mulher conseguir organizar-se dessa forma. E depois é este desconhecimento que vem de trás, que é, se eu não posso tocar no meu próprio corpo, eu não sei onde é que se eu tocar eu vou ter prazer, não é? E se eu não sei, eu não vou conseguir partilhar com o meu companheiro ou companheira o que é que me faz sentir prazer. Então, se eu não exploro, eu acho que se faz da maneira que toda a gente faz, toda a gente entre aspas, não é? Que é com penetração. Ou seja, é como se a pessoa não conhecesse outras opções, não conhecesse pontos do seu corpo que lhe dão mais prazer e por isso também não consegue comunicar e nem consegue abrir-se, não é? Ao ponto, abrir-se com o outro ao ponto de dizer, olha, eu gosto mais assim, ou não me mexas tanto aí, mexo mais aqui, ou mais depressa, ou mais devagar, não é? Se tu não sabes, como é que tu vais dizer? Certo. E por a mulher não se permitir saber, ela também não consegue comunicar dessa forma e comunicar essa informação, não Sim, é? sem dúvida. Pronto, e acho que lá está, é como tu dizes, esse contacto, eu volto a lançar a pergunta, porque isto também faz-me confusão, e eu não quero dizer que, também já falámos sobre isto, que todas as mulheres têm de gostar de se masturbar, não, nós não temos todas de gostar disso, Certo? mas como é que não conseguimos tocar no nosso próprio corpo e perceber o que está a acontecer, não é? O que é que nos impede de fazer isso, ainda que a gente não queira depois tocar num sentido de estimular e de ter ali um momento de prazer sozinhas, como é que nós não conseguimos pelo menos tocar, não é? Ou então com a outra pessoa dizer, olha, vamos tentar aqui uma coisa diferente, ou, não é? Como tu disseste, ou experimenta assim, não é? E como é que nós não conseguimos... e uma coisa que nós também já falamos aqui, que é importante, mesmo a nível de questões de saúde, isto faz a diferença, ou seja, nós conseguimos tocar, ver, mexer, perceber se está tudo igual, se alguma coisa está diferente,
e se alguma Uhum. coisa estiver diferente, nós podemos, isso pode ser um sinal de alarme, de nos fazer ligar ao médico, não é? E dizer, olha, tenho aqui uma mancha assim assim, ou tenho aqui uma saliência, não tinha isto antes, Nódulo, qualquer não é? coisa. Tipo, percebermos se há alguma alteração também é importante para a nossa saúde, ou em casos mesmo de pessoas que vêm à consulta, nós aconselhamos muitas vezes a fazerem a massagem do períneo em casa, por exemplo, na gravidez, ou pessoas que têm Uhum. algum benefício em fazer essa massagem, e as pessoas muitas vezes dizem que não conseguem. E a gente arranja outras estratégias, óbvio, nós não vamos dizer, olha, não, tem de fazer, senão não Claro. é assim, como é óbvio. Mas o que eu normalmente digo a essas pessoas é: "Mas então, o que a faz não conseguir tocar no seu próprio corpo?", não é? Porque é que Uhum. acha que tem essa dificuldade? E se calhar, Uhum. se tem e se não percebe porquê, ou se até percebe, mas não quer partilhar, se calhar aí nós temos de pedir ajuda a outro profissional, não é? Se calhar falar Uhum. com uma psicóloga, com uma terapeuta sexual, perceber o que é que está a impedir aquela pessoa de tocar no próprio corpo, porque Uhum. toda a gente nasce a querer tocar no próprio corpo, não é? Se esse Exato. ciclo se quebra, é porque alguma coisa não está E, certa, e não é? E às vezes tocaste pode ser agora. só uma questão de crenças e eu pensar melhor e dizer, olha que estupidez, afinal se calhar posso, não é? E outras vezes Uhum. pode ser uma coisa já mais profunda em nós, não é? Que nós se calhar não Uhum. temos capacidade de perceber porquê e precisamos de Disso. uma ajuda, E não é? falaste e tocaste num ponto super importante e fundamental, que é não olharmos para uma alteração, disfunção, o que seja, da forma de eu vou tratar este sintoma e terminou aqui o assunto. Não, porque se nós não formos à causa do problema muitas vezes, e se o problema, principalmente se o problema for uma crença ou algo mais profundo, ou até um trauma mais profundo, que nós nem temos tanta percepção de que aquilo nos magoou a esse ponto, é como se é como se nós não conseguíssemos resolver nada, porque é só tapar o sol com a peneira, como se costuma dizer, ou passar o paninho, e quer dizer, não, temos que ir destapando, e isso é um processo que envolve também o conhecimento o conhecimento, o autoconhecimento, não é? No fundo, o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, e começar a pensar, ok, mas porquê é que isto me traumatizou tanto? Ou porque é que isto me impede de conseguir fazer isto ou aquilo, não é? E começas a questionar de outra forma, por isso é que a fisioterapia não é o que muita gente julga no sentido de reduzir e de limitar o que é a fisioterapia, não é? E tem muito mais de bonito do que o que parece, não é? Sim, acima de tudo, tem uma componente também educacional muito forte, não é? Eu acho que Uhum. cada vez mais o nosso trabalho, principalmente nesta área, hum, tem muito a ver com a educação, ou seja, com dar informação à pessoa, não é? Um bocadinho, neste caso, da sexualidade no geral, não é? Para que a pessoa perceba que não é normal só porque não gosta de penetração, não é? Ou Uhum. só porque não consegue ter orgasmo, porque há pessoas que às vezes vêm à consulta por isso. Dizem mesmo, Uhum. não consigo ter orgasmos com a penetração, né, e pronto. E depois o que é que a gente faz nesses casos? É falar com a pessoa, conversar com a pessoa um bocadinho sobre isso, né, e perceber e fazer a pessoa perceber que isso pode ser normal, não tem de ser, não, a pessoa não está Isso não até é está mais errada, normal, isso até é mais exatamente, a normal do que o que as pessoas julgam, porque estamos, pessoa não não está é? errada, O, é isso, não o tem um problema. Sim, o que vem, exatamente, porque depois há este peso e esta culpa em não estarmos a corresponder às expectativas de quem? Do outro, não é? Porque não é? Se nós sentimos o que acontece, nós temos que ser capazes de dizer, olha, assim sinto prazer, assim não sinto. ah, Portanto, se nós também se nós também arranjarmos uma corrente que diz, uma ligação que diz, ok, orgasmo é só com sexo penetrativo, não, não é? Porque já estavas ali há bocadinho a falar sobre que a maioria, a maior percentagem não sente com penetração, então não, isso não é um problema. Portanto há que explorar também outras vias,
ou explorar outras formas de nos tocarmos para tentarmos perceber de que forma é que eu sinto prazer. Se não é com sexo penetrativo, que não tem que ser, que a maioria das mulheres não é, então porque é que eu acho que tenho um problema se eu não tenho, não é? Sim. Porque há muito esta E- pressão também na energia da mulher de se culpar, de se cobrar demasiado. Não há essa necessidade, não é? Se nós começarmos a olhar mais para dentro, não é? Sim, e pronto, é isso. E nós temos, a nível de fisioterapia, nós temos muito esse papel também de educação e também de falar destas questões da anatomia, não é? Falarmos um bocadinho, explicarmos, lá está, à pessoa o que é que acontece e uma das coisas que nós gostamos de explicar e de mostrar é se calhar que a anatomia do homem não é assim tão diferente da anatomia da mulher. Até há Uhum. uma autora que eu gosto muito que ela diz que as partes são todas as mesmas, mas organizadas de forma diferente. E é Claro. mesmo assim, ou seja, a mulher tem, a nível de músculos do pavimento pélvico, os músculos são muito semelhantes aos do homem, e depois o homem tem um pênis e a mulher tem um clitóris, que têm, a nível sexual, um comportamento muito parecido, ou seja, o pênis fica ereto na excitação, o clitóris também tem uma ereção, ainda que muitas vezes não visível, no caso da mulher, e graças ao clitóris a mulher consegue ter prazer na relação sexual. E muitas vezes uma estimulação indireta, como por exemplo a penetração, pode ser suficiente para estimular ao ponto de nós termos eventualmente um orgasmo, mas na maioria dos casos nós sabemos que a estimulação direta, que não precisa de ser com as mãos, pode ser de outra forma qualquer, tem maior resultado a nível de orgasmos, ou seja, mais facilmente a pessoa atinge o orgasmo e mais facilmente atinge um orgasmo até de intensidade maior, ou os chamados orgasmos múltiplos, o que for. Portanto, é importante nós dizermos à mulher que o prazer sexual existe devido ao clitóris, portanto, é a ele que nós devemos esse luxo do prazer, não é? E não propriamente à vagina, porque mais uma vez a vagina já está mais relacionada se calhar com a parte reprodutora, não é? Claro. Portanto, E, e- e é fácil de perceber no sentido de que, ok, na parte do homem, não é? Está mais externo, está mais visível. externo, não é? No fundo, no canal penetrativo ou no canal vaginal, é como se o homem sentisse prazer dentro, não é? Mas o clitóris fica sempre fora, então não há forma de nós sentirmos prazer sem ser de forma indireta, como estavas a dizer, de outra forma, não é? Então, sim, tem que ser sempre um toque externo, não é? Sim, e também, pronto, e depois também podemos, mas isto já é outra questão, mas também se pode depois também falar um bocadinho nós também podemos ter prazer sem ter contacto qualquer com os nossos genitais, não é? Isso também é possível, mas lá está, mas isso tem a ver depois, ainda assim, com uma estimulação indireta do clitóris, ainda que a gente não esteja a tocar, está a acontecer alguma Claro. coisa naquela zona do nosso corpo, portanto, vale tudo desde que a pessoa, no fundo, sinta que está Que resulta. satisfeita e que está Exato. satisfeita com a vida sexual que tem, não é? Exatamente. Porque é isso, é esse o nosso, mesmo em consulta, o nosso papel é esse, é a função de a pessoa dizer que está feliz e satisfeita com a sua vida sexual, independentemente disso incluir penetração ou outra coisa Ou qualquer. não, exato. Sim, e depois também, olha, acho que era muito importante dizermos que hum, ter dor na relação sexual não pode ser normal, porque eu acho que ainda há muito esta ideia ou desconhecimento sobre o que é normal e sobre o que não é, não é? E depois as pessoas acabam por tolerar situações muito desagradáveis durante muitos anos, sem necessidade alguma, não é? Porque, ok, eu até compreendo que há muitos anos não se falasse sobre isto, e que há poucos anos atrás não se falasse sobre o que é fisioterapia pélvica, só que agora existe, não é? Agora existem soluções, existe esta componente para a educação sexual na fisioterapia pélvica, existem técnicas, existem
montes de estratégias que nós podemos adotar que facilitam e melhoram a qualidade de vida de alguém, não é? E estamos a falar muito da questão sexual e há realmente um mito de que, não é, que também ser mulher é um bocado difícil e tem que ser sofredor, e então tu tens que aguentar tudo. Não tens que aguentar, se não está a ser bom e se existe dor ainda por cima, não é? Claro, e não nos obrigarmos a fazer algo que não está a ser bom para nós, não é? Então também há muito essa obrigação de cumprir alguma coisa, não sei, não é? Sim, um bocado não temos direito a prazer, não é? É um bocado por aí. É. Parece que nós não temos direito a sentir prazer. E no fundo, pronto, o que nós também queríamos deixar aqui hoje é isso, é que temos todo o direito e o primeiro passo para nós termos, para estarmos mais próximas de conseguir isso é realmente conhecermos o nosso corpo e termos esse contacto desde cedo e sabermos que temos uma vulva e o que é que existe na zona da vulva e saber que temos uma vagina e depois claro que também temos de saber todo o resto a nível do aparelho reprodutor que faz sentido, mas conhecermos o corpo e começarmos a tocar e nós adultos deixarmos os mais novos à nossa volta fazerem esse trabalho ao ritmo deles. Claro que não será num jantar de família nem num lanche em frente a toda a gente, mas ensinar às crianças, olha, podes, mas aqui não, fazes isso sozinho, no teu quarto ou na casa de banho, aqui não podes. E a criança vai perceber, ok, ali eu não posso fazer isto, está tudo bem, mas não quer dizer que eu não possa fazer, só não posso é fazer ali. Pronto. Exatamente. Portanto, até porque tudo o que é reprimido, não é? Tudo o que é reprimido, no sentido exagerado da palavra, porque a repressão é uma palavra forte, não é? E é tudo o que é reprimido e apagado e castrado, no fundo, só desenvolve outras faltas mais à frente, não é? Portanto, sim, temos que ter, acho que temos que ter muita noção de que a consciência, de que a parentalidade consciente, era isso que eu queria dizer, que a parentalidade consciente é fundamental para tu criares um adulto, não é? Saudável, porque senão, se não tivermos cuidado com o que dizemos, como dizemos, porque as crianças entendem tudo de outra forma, entendem tudo com um peso. Né? Pelo menos eu quando era criança ouvi coisas que se calhar não foram ditas assim pelos adultos com tanta força e eu entendi-as como pá, não sei, mas de forma e mais forte. às vezes nem precisamos de falar, porque eles sentem tudo na mesma, não é? Claro. A gente não diga nada. Sim, acho que a consciência no momento presente é fundamental, para tudo, não é? Sem dúvida. Pronto, olha, acho que podemos terminar. Boa conversa. Também já estamos a chegar aqui ao limite do nosso tempo, portanto, partilhem connosco as vossas ideias sobre este tema. Espero que vos ajude e que vos dê coragem, se ainda não o fizeram, para explorar e para conhecer o vosso corpo, e não precisa de ser hoje faço tudo que nunca fiz, não, pode ser devagarinho. O que importa no é vosso nós, ritmo, acho que é fundamental espaço para isto. É criar espaço para, no fundo, as pessoas respeitarem o seu ritmo também, não é? Sem dúvida. Pronto, olha, muito obrigada a todos. Conversa. Obrigada. Obrigada, Sara. Um beijinho, obrigada.